Rio Claro inaugura a Central de Segurança Integrada, que deve funcionar num dos pontos mais movimentados da cidade. O local traz os brasões da Guarda Municipal e das polícias Civil e Militar. Policial Civil promove palestra antidrogas com foco em como recusar o primeiro contato com o entorpecente. Hoje tem o Direito do Trabalhador e você pode participar. Mande sua dúvida, 2111 7000. Você está cansado das ligações que oferecem produtos e serviços? Procon orienta sobre como colocar seu número numa lista que não permite telemarketing. E hoje é Dia Mundial do Fusca, o querido de muita gente, seja pela manutenção e preço ou também pelo xodó na garagem, como fazem muitos colecionadores. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. Nesta semana, Rio Claro recebeu uma palestra sobre um tema que deixa muitas famílias preocupadas: as drogas. O trabalho é feito por um policial civil do DENARC, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. Drogas. Até que ponto você sabe sobre o assunto? É para responder essa e outras questões que o policial civil Gladson decidiu criar o programa Convenção Antidrogas, com palestras sobre essa discussão tão importante para a sociedade. Apesar de contemplar a sociedade como um todo, o nosso foco principal são as crianças e os adolescentes. Fazer essa escolha, se vai usar ou se não vai usar, né? Então, na verdade, é uma conscientização. A oferta de drogas é diária e a prevenção ela tem que ser diária. Juliana é coordenadora da Educação para Jovens e Adultos e estava como representante da Secretaria da Educação. No caso dos nossos jovens, e não só os nossos jovens, né, os nossos adultos da EJA, essa informação de prevenção ao uso dos entorpecentes, a violência, que é o trabalho que o Gladson está nos proporcionando, né, para a vida deles, né, para que eles possam, inclusive, aprender melhor. Se a educação tem um papel importante, quem possibilita isso, então, é uma das peças cruciais para abordar o assunto, como é o caso de João Paulo, coordenador e professor da escola que foi para a palestra. Acredito que uma palestra dessa serve para que nós temos mais parâmetros para orientar os nossos alunos, como coordenador, os próprios professores, alguma lacuna que ele não tenha, alguma dúvida que ele não tenha com relação a essa questão, enfim, aí vai estar sanando e formando ele cada vez mais. Com 27 anos, a maioria das pessoas já tem os pensamentos definidos. Mas quando o assunto é este, sempre vale aprender e entender mais. Eu tenho 26 anos. Eu acredito que nunca é tarde, tanto para aprender como para fazer coisa errada. Então eu acho que você tem que amadurecer cada dia mais, querer saber das coisas e jamais procurar o caminho errado. A Polícia Civil divulgou a identificação do corpo encontrado por pescadores num córrego no último fim de semana. De acordo com a Delegacia Seccional, Felipe da Silva, de 26 anos, foi reconhecido por familiares. Ele tinha antecedentes criminais e estava morando nas ruas. A causa da morte, melhor dizendo, depende ainda de laudos médicos que serão divulgados. Olha, vamos falar um pouquinho sobre a vacina do HPV, antes recomendada apenas para as meninas, depois a partir de janeiro deste ano passou a ser indicada também para os meninos e agora sofreu uma nova alteração, inclusive na idade do público-alvo. Quem traz as informações sobre esta alteração e também sobre o HPV é a repórter Paula Reis, que está como especialista ao vivo agora em Rio Claro. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Para se aproximar do público-alvo, o Ministério da Saúde vai realizar campanhas e vacinação dentro das escolas. Ao meu lado está a médica infectologista da Fundação de Saúde, Suzy Berbert. Boa tarde, Suzy. Em primeiro lugar, muita gente ainda não sabe o que é o HPV. O HPV é um vírus, na verdade é uma família de vírus. Eles são os principais causadores de verruga na pele. E tem alguns vírus dessa família que causam verrugas genitais, são de transmissão sexual e também causam câncer. Então, tanto meninos quanto meninos, homens e mulheres, podem desenvolver câncer por conta desse vírus. Essa é a principal preocupação. Aliás, então a vacina tende a proteger contra esses vírus, que são os vírus genitais.
E tem acontecido muitos casos de HPV? Considera-se o HPV a principal, a mais frequente infecção de transmissão sexual presente na população, né? Por exemplo, mulheres até 50 anos, 80% das mulheres vão ter contato com esse vírus, é de alta prevalência. E antes só as meninas tomavam a vacina, Suzy? Isso, só as meninas, depois agora em janeiro começou a ser dado para os meninos e agora o Ministério da Saúde ampliou a faixa de vacinação para os meninos de 11 a 14 anos. Certo, e por que essa mudança, Suzy? Justamente a preocupação maior é a questão do câncer, né? Nas mulheres ele é o mais importante, câncer de colo de útero, mas também pode aparecer, a gente tem visto casos de câncer em orofaringe por conta de sexo oral, então outras transmissão também na região anal, ou região de reto, aparecimento de câncer. Então a principal finalidade é proteger contra o câncer, tanto nos meninos como nas meninas. E considerando também que os meninos sendo protegidos, eles passam menos para as meninas, por tabela, se protege mais as mulheres, então. E qual que é a quantidade de doses dessa vacina, Suzy? São necessárias, o Ministério recomenda 2 doses para ter uma proteção ideal, né, uma proteção boa. Faz a primeira dose, depois entre 6 e 12 meses, idealmente, ser feita a segunda dose. Onde é possível encontrar? Nos postos de saúde, nos lugares onde já funciona uma unidade de vacinação, ela é feita assim, rotineiramente e, como você falou, vão ser feitas campanhas também. Tá certo, Suzy, muito obrigada pela participação. Lembrando que as meninas que podem tomar a vacina são de 9 até 13 anos e os meninos eles são de 11 até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Fica aí com você, Paulo. Maravilha, Paula. Obrigado pelas informações, obrigado aí pela colaboração da doutora com essa orientação. O telemarketing é sem dúvida uma estratégia de venda muito utilizada em empresas, corporações. Até aí, sem problemas, apresentar o produto, por que não? O que acontece é que a mesma ligação é feita inúmeras vezes, vindo da mesma empresa para o mesmo consumidor. E aí é aborrecimento na certa. Mas saiba que é possível evitar isso. Quem nunca recebeu uma ligação e quando foi ver era um código de área de outra cidade? E assim que atendeu é algum telemarketing tentando empurrar alguma oferta, alguma mercadoria. Bom, 1 ou 2 vezes até vai. O problema é quando essa situação fica corriqueira, né? É inumerável, é incontável as vezes que eles ligam. E incomoda bastante porque às vezes a gente está esperando uma ligação importante, acaba atendendo, achando que é a ligação esperada. E é esse marketing aí. Tá acostumado, né? É meio chato, né? Não seria algo muito bacana, tá invadindo a sua privacidade, né? Tem hora que a gente tá querendo receber uma ligação e é eles que estão ligando pra gente. Foi pensando em tudo isso que o PROCON do Estado de São Paulo criou um cadastramento para impedir que esse tipo de ligação volte a incomodar as pessoas. O processo é bem simples e começa a valer após 30 dias que o cadastro foi realizado. Se a empresa continuar efetuando essas ligações, o consumidor pode procurar o PROCON, realizar a denúncia, né, será instaurado um processo administrativo e a empresa poderá ser autuada, né, através de uma multa administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor. Às vezes a ligação não é o único jeito do telemarketing chegar até nós. Existem também as mensagens com propagandas. Estas não podem ser canceladas através do cadastramento, mas com conversa tudo se ajeita. O consumidor ele pode ligar no saque da empresa e exigir que ela se abstenha de enviar essas promoções por mensagem, seja para adquirir produtos ou serviços, enfim, né? Também passível aí de desrespeito, passível de punição. Depois do intervalo, tem o Direito do Trabalhador. Você pode participar? Liga aqui pra gente, 2111 7000. E também vamos falar da inauguração da Central de Segurança Integrada aqui em Rio Claro. Os detalhes já já. Olha, hoje uma família do bairro Consolação levou um susto logo cedo e contou com a ação rápida das forças de segurança para nada de mais grave acontecer. O carro ficou completamente destruído. Por dentro não sobrou nada. Até mesmo a lanterna e a calota derreteram. Na garagem, o cenário lembra de uma explosão.
Paredes pretas, fiações queimadas. Dentro da casa, os estragos são visíveis principalmente no teto. Tudo ficou escuro. O alarme do meu carro disparou 2 vezes. Eu vim ver, eu desarmei o alarme, né? Na terceira vez eu vim ver, eu vi uma fumaça preta. Ele não disparou o alarme, eu vi uma fumaça preta. Isso foi na terceira vez que eu saí para fora porque eu já via fumaça preta, entendeu? Logo após perceber o incêndio, a primeira atitude do Sérgio foi ir para dentro da casa. Lá dentro, na sala, estava uma senhora de 91 anos que tomava café da manhã. Por ser muito debilitada, ela precisou ser carregada até um outro ponto da residência, mais ao fundo, para então conseguir fugir da fumaça. A dona Rita não enxerga e faz tratamento para controlar a pressão arterial. Estas fotos enviadas pela Guarda Municipal mostram o resgate até a casa de uma vizinha. Nossa, estava sentindo cheiro de fumaça, assim. Ele não batendo, e aí ele pegou no colo. E levou a senhora para ficar num lugar seguro? Levou a seguro, levou. A senhora ficou assustada? Cheguei aqui tremendo. O carro foi fabricado em 1995 e, de acordo com o dono, uma revisão foi feita recentemente. O Sérgio é funcionário público, está afastado por causa de problemas de saúde e agora vai buscar ter de volta tudo o que perdeu. Carro simples, né? Mas é uma coisa que eu trabalhei uma vida praticamente para comprar ele. Agora para comprar outro vai ser muito difícil. É claro que tem a perda do bem material, mas ainda bem não aconteceu nada com ninguém. Olha, vamos ver as vagas, conferir as vagas do posto de atendimento ao trabalhador hoje aqui em Rio Claro. Há vagas para ajustador mecânico, auxiliar de contabilidade, costureira, cozinheiro geral, encarregado de controle de produção, instalador hidráulico, mecânico de empilhadeira, promotor de vendas, torneiro CNC e vendedor interno. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Doutor Gilberto Rola, já posicionado aqui comigo no Rio Claro Notícias, para bater aquele papo sobre o direito do trabalhador. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Tudo beleza. Vamos lá. Luciano, do bairro Cervezão, pergunta o seguinte. Está afastado com auxílio acidente. Quer saber se tem direito a um complemento por parte da empresa, sendo que o valor do benefício é menor que o salário, os vencimentos líquidos dele. Olha, isso não é um direito assegurado por lei. Não é uma coisa de lei federal, CLT, isso é uma questão que envolve negociação coletiva, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, depende do sindicato, depende do município, depende do período, de modo que existe aqui em Rio Claro, lugares em que se trabalha, em que se garante essa diferença entre o que recebe afastado e o que receberia se estivesse trabalhando. Mas para que você saiba se você tem ou não esse direito, procure o seu sindicato. Se tiver escrito na norma sindical, ok. Se não estiver escrito, lei não existe. Vou emendar uma dúvida muito comum nessa pergunta, doutor. O pessoal afasta, dá os 15 dias, vai para o INSS. Então, o que é a responsabilidade da empresa em termos de período e a partir de quando o INSS assume? Do 16º dia em diante é INSS. Né? E o INSS, para calcular o valor desse benefício, ele verifica a vida do trabalhador. Né? Não é o salário do mês, né? Não é só naquela empresa, vai em outras empresas. Existem casos que a pessoa trabalhou em empresa e ganhava bem, saiu daquela empresa, entrou numa outra empresa ganhando menos e se afastou e passou a ganhar mais do que se estivesse trabalhando. Por quê? Porque foi usado os salários, né, daquele período em que ele trabalhou em empresas de salários maiores. Né? Então, às vezes é maior, às vezes é menor. Agora, quando é menor, só se tiver uma norma coletiva. Agora, eles fazem um cálculo na média aleatório ali, ou não? Não. Pelo menor, geralmente. Não, faz o cálculo. Veja bem, o cálculo é feito tanto para a aposentadoria quanto para esse benefício. Ele é feito de julho de 94 até hoje, não é? Todas as contribuições, usando aquilo que realmente o trabalhador contribuiu, sem problema nenhum. Quando o trabalhador tiver dúvida, pega o seu olerite, mostra, vai lá no INSS, eles fazem a revisão. Perfeito. Djalma, Vila Industrial. Trabalha no posto de gasolina há 24 anos, tem 57 de idade. Quer saber se já pode se aposentar. Se for esse o único tempo de serviço seu, 24 anos em posto de gasolina, não tem mais tempo em lugar nenhum, ainda falta um ano.
Né? Falta um ano e falta você ter um PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que dê a insalubridade no ambiente de trabalho. Então, se tudo isso estiver correto, ainda falta um ano. Essa questão da insalubridade, o senhor fala pela atuação em posto de combustível, que é um lugar insalubre. Exatamente, exatamente. E depende, então, desse documento, né? As empresas têm o laudo, seja posto de gasolina, seja outra empresa, né? Existe um laudo pericial que vai dizer se o ambiente é insalubre ou não. Legal. E o Verdão, vai agora? O Verdão continua em frente, hein? Agora, aguarde. Agora vai. Não vamos perder mais. Valeu, doutor. Obrigado, ótimo final de semana. Obrigado. Bom, vamos falar agora sobre uma inauguração, faz parte, na verdade, da programação de aniversário da cidade. E o Claro passou a contar hoje com uma central de segurança integrada, que tem o objetivo de unir o trabalho das forças de segurança num dos pontos mais movimentados e também vulneráveis aqui da cidade. A inauguração reuniu autoridades políticas e também do setor de segurança. O novo posto da Guarda funciona em frente à estação rodoviária, onde até então era o Centro de Informações Turísticas, um ponto estratégico. Entrada e saída da cidade, fluxo de pessoas e veículos muito grande. A entrada do terminal rodoviário, o terminal rodoviário fica próximo à área residencial, próximo à área comercial com hotéis, restaurantes, fica na frente de uma praça que estava sendo utilizada por moradores de rua, isso, e outras coisas mais que, somadas, chega-se à conclusão que é de fundamental importância para a segurança pública. O que é apontado como um diferencial, além da localização, é a integração que deve acontecer entre a Guarda Civil Municipal e outros órgãos de segurança que atuam no município. A ideia é que a base se transforme em um ponto de apoio e também um local de discussão de operações que vão acontecer na cidade. Isso aqui é um ponto de apoio, num local muito estratégico de frente à estação rodoviária, que os policiais podem parar aqui tanto para usar banheiro, tomar um café, ter um intervalo durante o turno de serviço, como podemos usar esse espaço aqui para bloqueios de trânsito e demais atividades. É uma central de segurança integrada, que envolve as forças policiais, no caso a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. E esse tipo de iniciativa, que a gente possa nos trocar informações, é uma base, um local para a gente, um ponto de apoio, da onde sairão informações. A praça foi toda revitalizada, até mesmo para impedir a permanência de moradores de rua. A promessa é que fique neste local guardas civis 24 horas por dia, à disposição da população. Essa escala dos guardas aqui vão ser 24 horas, né? Vai ter guarda 24 horas aqui. Além dos GCMs que estarão escalados aqui no posto, vai ter uma viatura que vai ficar à disposição aqui dos GCMs. Por ser aqui um local que é entrada e saída da cidade, próximo aqui ao terminal rodoviário, vai ser um ponto estratégico aqui para a segurança de Rio Claro. Legal, depois do intervalo, vamos falar sobre o Dia Mundial de um dos veículos mais queridos da história, o Fusca. Bacana a reportagem que a gente preparou. Depois do intervalo, você confere os detalhes. Olha, sábado é aniversário de Rio Claro, uma data especial, lógico, a nossa cidade. Quem nasceu aqui tem orgulho, quem veio morar aqui também. Claro, tem muitas coisas para mudar, mas é o nosso lar. Nós somos as ruas, saber se as pessoas pensam mais ou menos da mesma forma. No próximo dia 24, a Cidade Azul completa 190 anos. Além de ser destaque entre os municípios do interior paulista, Rio Claro tem lugar no coração de muita gente. Seja a trabalho, a estudo ou se nasceu aqui, motivos ao que não faltam para permanecer. Eu me adaptei bem, graças a Deus. O clima é bem diferente do que eu tinha na minha cidade, mas me adaptei bem. Eu acho que tem tudo que você precisa no comércio, você encontra, saúde, eu gosto daqui. Faz 40 anos que eu moro aqui. Falar pra você, Rio Claro, na minha opinião, o lugar melhor de morar é Rio Claro. Por quê? É um lugar sossegado, calmo. Rio Claro é um lugar bom para se morar, boas pessoas, ambiente bom, muito policiamento bom. E aí por diante, muito bom mesmo, 100%. Eu gosto da cidade, porém eu acho que ela é um pouco
As coisas são muito caras. Entendi. Comércio, porque mais empresas, né? Por ela ser uma cidade mais de empresa, eu acredito assim, eu acho que roupa, essas coisas é muito caro. Mas tirando isso, é uma boa cidade, eu gosto, não trocaria. Eu vim mais por causa do emprego. E minha esposa morava aqui na época, né? A gente casamos aqui. Mas depois, com o tempo, mudou tudo. O desemprego, já vai indo por um ano que eu estou desempregado. Entendi. A crise. E a oportunidade também, que eles têm pouca, né, aqui em Rio Claro para nós, né? Para viver a cidade hoje é muito boa para viver. Mas está faltando muita coisa ainda. Esperamos melhoras, né? A crise é geral, está ruim em todo lugar e a gente tem fé que Rio Claro será uma das primeiras cidades a sair desse momento tão difícil. Vamos conferir como é que fica o tempo na tarde de hoje e também à noite. Quinta-feira de muito sol e temperaturas nem tão geladas, nem aquele calor atípico para a época. No meio da manhã, o tempo já foi esquentando e a tarde chega ao pico, que em toda a região gira em torno dos 25 graus. Baixou o sol e já esfria um pouco. No mapa é possível ver que não há nuvens sobre o estado. Em Analândia, a mínima fica na casa dos 14 graus. Em Santa Gertrudes, temperaturas mais altas. A máxima fica em 25. Por aqui, a máxima também será de 25 graus agora à tarde e à noite a temperatura cai para os 12 graus. Olha, hoje é comemorado em todo o mundo o dia de um queridinho, com certeza no Brasil. Quem já teve um também tem esse sentimento, o dia do Fusca. Um veículo que a gente costuma falar, aquele pau para toda obra mesmo, que dá para usar sem ter medo de ficar na mão, claro, dada a devida manutenção. Mas tem também aqueles apaixonados que fazem questão de buscar o modelo antigo, né, aquele do primeiro carro, e mantê-lo por uma grande paixão. Esta história começa há quase 90 anos em um cenário pós-guerra na Alemanha. Era preciso um veículo resistente, com uma mecânica simples e principalmente barato. A solução foi mais do que eficiente. O Fusca foi o primeiro carro criado pela Volkswagen e inspirou até o nome da fábrica, que em português significa carro popular. A importância histórica é tão grande que o veículo ganhou um dia mundial e até hoje desperta paixões pelos adoradores de automóveis. Um deles é o Paulo, que vive há 12 anos com este exemplar de 1960, um dos primeiros produzidos no Brasil. Entrar neste Fusca é fazer uma viagem no tempo. O limpador de para-brisas é completamente manual. Olha onde se aciona o farol alto. A música vem de um motorrádio e aqui só pega AM. Muito cuidado para deixar tudo o mais original possível. Os Fuscas são antigos, mas ainda é possível ver muitos exemplares pelas ruas. Mas o que torna este carro ainda mais especial é esta placa preta aqui. Ela indica que é um item de colecionador. Para você conseguir essa placa preta, é porque você tem que atingir um determinado índice de originalidade e de funcionalidade. Então ele passa por uma avaliação, você tem que estar afiliado a um automóvel clube, alguém vai atestar essas características. Bom, no Dia Mundial do Fusca, nada melhor do que dar um passeio dentro do carro, que é tão diferente dos que a gente está acostumado hoje em dia, né? Eu decidi comprar um carro antigo por saudosismo, porque o meu primeiro carro foi um Fusca, na época lá que a gente tinha 18, 19 anos. Quando veio a ideia de ter um carro antigo, esse era o mais acessível, mais simples, mais fácil de comprar. Sonho realizado. A gente sonhava, né? Falava, no final de semana, vamos dar uma passeada em Santos. Naquela época a gente só usava transporte público, era difícil ter um automóvel para locomoção pessoal assim. Na família os tempos eram outros, né, muito mais difíceis, não era tão fácil comprar automóvel naquela época. E a gente comprou com o objetivo de transporte mesmo e lazer, né?
original veio de Piracicaba. Primava pela originalidade e alguns itens não eram originais, a maioria sim, mas alguns não, como por exemplo as lanterninhas traseiras. Então, identifiquei no mercado, consegui comprar, pintá-las, fazer a substituição com um retoque de paralama para ficar o conjunto assim reformado de maneira completa. Neste exemplar, o Paulo pagou R$10 mil e hoje vale por volta de 35 mil. Isto no mercado, porque para o dono... Na verdade, o quanto ele vale não importa, é mais pelo prazer de ter um carro que remete a sonhos passados do que você ter o dinheiro correspondente guardado na conta corrente. Isso aí vale mesmo mais do que dinheiro? Vale mais do que dinheiro, exatamente. É isso aí, muito bacana. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Eu volto amanhã ao vivo, 12:30, amanhã que já é sexta-feira, que beleza. Contando sempre com você, é claro. Tchau, até lá.